dispunham, além disso, do seu próprio Código Penal, de uma severidade extrema. Como é evidente, houve muitos escribas que praticavam a doutrina saduceia. Naqueles tempos, o sinédrio encontrava-se, basicamente, dividido em dois grandes grupos: os fariseus e os saduceus. Estes últimos formavam um partido organizado, integrado, fundamentalmente, pela nobreza laica e sacerdotal, pelos anciões ou notáveis do povo e pelos sacerdotes-chefe. O sumo sacerdote em funções naqueles dias, novamente os planos dos inimigos de Cristo. Esta casta sacerdotal aceitara pessimamente o desmantelamento dos cambistas e intermediários e, pela primeira vez, apoiou os planos dos fariseus e escribas para eliminar Jesus. Isto significou maioria absoluta na hora de decidir e condenar o Rabi da Galileia. Entretanto, Jesus começara a contar uma segunda parábola, a do rico proprietário que chegou a enviar o próprio filho para convencer os trabalhadores rebeldes da sua vinha a que lhe pagassem a renda, perguntando aos que assistiam o que deveria fazer o dono da vinha com aqueles arrendatários malvados. Destruir esses homens miseráveis, respondeu a multidão, e arrendar o seu vinhedo a outros lavradores honestos, que lhe deem os seus frutos em cada estação. Muitos dos presentes compreenderam o sentido da parábola de Jesus e exprimiram-se em voz alta. Deus perdoe a quem continue fazendo coisas destas. Mas alguns fariseus não se davam por vencidos e voltaram ao local onde Jesus pregava. O mestre, ao vê-los, disse-lhes: Sabeis como vossos irmãos repudiaram os profetas, e bem sabeis que estáis resolvidos a repelir o Filho do Homem. Depois de alguns instantes de silêncio, o seu olhar tornou-se mais agudo e acrescentou: Nunca lestes na escritura sobre a pedra que os construtores recusaram e que, quando o povo a descobriu, dela fez a pedra angular. Mais uma vez vos aviso. Se continuais repudiando o Evangelho, o reino de Deus será levado para longe de vos e entregue a outras pessoas, desejosa de receber boas novas e de levar em frente os frutos do Espírito. Eu digo-vos que existe um mistério nessa pedra. Quem cai sobre ela, ainda que fique partido aos pedaços, salvar-se-á. Mas aquele sobre quem caía esta pedra angular, ser moído até ficar em pó, e as suas cinzas serão espalhadas aos quatro ventos. Nesta altura, os escribas e chefes nem sequer tentaram replicar. E o mestre prosseguiu nos seus ensinamentos, contando uma terceira parábola, a do festim das bodas. Quando terminou, Jesus pôs-se de pé e preparou-se para se despedir da multidão. Nesse instante, um dos crentes levantou a voz e interrogou o Rabi: Mas, mestre, como saberemos essas coisas? Que sinal nos darás para que saibamos que és tu o Filho de Deus? Houve um novo e pesado silêncio. Mas quando os fariseus, muito atentos, consideravam que o impostor caíra na sua própria armadilha, o Galileu, com voz sonora e apontando com o indicador esquerdo o próprio peito, afirmou: Destruí este templo e em 3 dias o erguerei. Deu Jesus por terminada a sua pregação e, descendo a escadaria, convidou os discípulos a que o seguissem. A multidão começou a dispersar-se, trocando uma infinidade de comentários. Evidentemente, pelo que pude escutar, não tinham compreendido o verdadeiro significado daquela última e lapidar frase de Cristo. Quase 50 anos esteve este templo em construção, diziam uns aos outros, e diz que o destruir o erguerá em 3 dias. Como era natural, também os apóstolos não entenderam a intenção do Rabi. Só depois, muito depois da sua ressurreição, se fez luz nos seus corações. Pelas 4 da tarde, o grupo saía novamente de Jerusalém, rumo a Betânia. Enquanto subíamos pela encosta ocidental do Monte das Oliveiras, encurtando assim o caminho para a aldeia de Lázaro, Jesus deu instruções a André, Tomás e Filipe para que, a partir do dia seguinte, terça-feira, os discípulos preparassem um acampamento nas cercanias da Cidade Santa. Aquilo significava que um nazareno tinha a intenção de instalar o seu local habitual de repouso, até aquele momento em Betânia, nos arrabaldes de Jerusalém. Mas, para quê? Que nos reservava o destino naqueles 2 dias, terça e quarta-feira, tão escassamente conhecidos, no que às atividades do mestre se refere?
A inesperada decisão de Jesus, que, logicamente, não estava prevista no nosso plano de trabalho, uma vez que os textos canônicos e apócrifos não mencionam este acampamento, ia precipitar o meu regresso ao módulo, fixado por cavalo de Troia para o entardecer de terça-feira, 4 de abril. Poucas horas depois, precisamente pelo anoitecer da referida terça-feira, e à vista do que aconteceu, comecei a compreender a razão por que o Rabi de Galileia dera aquela ordem. Pela segunda vez, enquanto caminhávamos para Betânia, tive oportunidade de verificar como a quase totalidade dos 12 homens de confiança de Jesus não entenderá a mensagem nem as intenções do Nazareno. Os seus comentários e, principalmente, os seus silêncios refletiam uma profunda confusão. A majestosa ação do seu mestre ao longo daquela manhã de segunda-feira, arruinando o sacrílego comércio dos cambistas e intermediários do templo, tinha-lhes devolvido as esperanças de um Jesus poderoso, capaz de instaurar um reino terreno e político em Israel. Porém, ao chegar a tarde, o repúdio dos sacerdotes judeus dos seus ensinamentos de novo os fez cair na incerteza. Aqueles homens pressentiam qualquer coisa. Apesar do seu escasso nível cultural, o permanente contato com a tensa realidade daqueles dias e as repetidas advertências de Jesus de Nazaré sobre o seu fim próximo fazia-os ter a intuição de uma catástrofe. Estrangulados pelo medo e pelas dúvidas, os discípulos encaminharam-se para os seus respectivos locais de repouso, ainda que, conforme verifiquei na manhã seguinte, muito poucos fossem os que conseguiram dormir. E, naquela noite de segunda-feira, 3 de abril do ano 30, depois de me despedir temporariamente de Lázaro e de sua família, abordei o berço, iniciando os preparativos da segunda fase da exploração. Sem dúvida a mais trágica e apaixonante de quantas algum homem tenha empreendido. A escuridão era total quando comecei a subir o Monte das Oliveiras pelo lado oriental. Tinha já avisado Eliseu do meu iminente regresso ao módulo, como consequência da alteração de planos do mestre da Galileia. Estive tentado a arranjar um archote, a fim de caminhar com maior segurança pelo caminho que passava por entre os olivais. Mas um elementar sentido de prudência fez-me desistir. O eco do microtransmissor colocado na fivela do meu manto chegava nitidamente ao berço. Aquilo tranquilizou-me. Naquele momento, o meu objetivo era alcançar a cota superior do Monte das Oliveiras, situada à direita da caminho. Uma vez localizada a clareira pedregosa onde estava pousado o módulo, Eliseu encarregar-se-ia de me guiar, mediante a ligação auditiva. Uma hora antes, quando regressávamos a Betânia, eu tinha ficado para trás, atando a um dos ramos de um zambujeiro, justamente no cimo do Monte das Oliveiras, o pequeno lenço branco que me servia para enxugar o suor e que, como os hebreus, sempre trazia atado no pulso esquerdo. Tal como esperava e, com o consequente alívio da minha parte, não cheguei a cruzar-me com nenhum caminhante. Ao distinguir o pano ondulando suavemente ao vento, apressei o passo. E, depois de o tirar da oliveira brava, deixei o caminho, metendo-me por entre um mato na direção norte. À minha esquerda, avistavam-se as luzes amarelas e pestanejantes de Jerusalém, ao longe. Uma meia-lua aparecia de quando em quando entre as compactas faixas de nuvens, facilitando consideravelmente a minha aproximação da nave. Poucos minutos depois, entrava na clareira, localizando o suave promontório pedregoso sobre o qual devia estar pousado um módulo. Eliseu, em ligação permanente, fora orientando os meus passos, corrigindo, através da tela do radar, alguns dos meus inevitáveis desvios de rumo. Ao penetrar na zona de segurança do módulo, a cerca de 150 pés do ponto de contato, o meu companheiro anunciou-me que ia desligar parcialmente a barreira infravermelha, com o fim de tornar visíveis as bases de sustentação do berço, tornando assim mais fácil a minha entrada na nave. De repente, a meio da escuridão e como que cravados nas rochas, apareceram 4 largos tubos, apontando como fantasmas azulados para a imensidão dos céus. Simultaneamente, e com um suave resfolegar, o sistema hidráulico fez descer a pequena escada de alumínio. Sem perda de tempo introduzi-me no trem de aterragem do berço, subindo ao interior do módulo.
Suponho que se alguém pudesse ver-me naquele momento, subindo por uma escadinha que, aparentemente, não dava para parte alguma, e desaparecendo progressivamente, primeiro a cabeça, ombros e braços e depois o resto do tronco, ventre, pernas, o susto teria sido considerável, acreditando talvez que estava presenciando uma visão divina. O meu encontro com Eliseu foi especialmente tenso e emotivo. Uma vez no berço, o meu companheiro voltou a levantar o painel sobre a base de sustentação e, depois de verificar que tudo continuava calmo em redor da nave, preparamo-nos para a revisão e execução da segunda fase da operação. A minha entrada no módulo foi registrada pelas 20h05. Isto significava que ainda dispunha de umas 9 horas antes do meu regresso ao grupo de Jesus, previsto, segundo o cavalo de Troia, para as 6h30 da manhã do dia seguinte, terça-feira, 4 de abril. Depois de me lavar e mudar de roupa, o calçado, Eliseu entregou-me aquilo que, familiarmente, conhecíamos por a vara de Moisés. O único instrumento usado fora do berço e que ia desempenhar um papel fundamental na minha exploração seguinte, em especial a partir da prisão do Nazareno, na noite de quinta-feira, 6 de abril. Obviamente, numa viagem daquela natureza, os homens do General Curtis tinham previsto, pelo menos para as horas de máxima tensão, a filmagem dos principais acontecimentos. Noite da chamada Quinta-feira Santa, Sexta-feira e Domingo de Ressurreição. Além da citada filmagem, Cavalo de Troia tinha especial interesse na sequência exaustiva, minuto a minuto, das torturas que um nazareno ia sofrer, bem como das suas horas na cruz.